Prepare-se para uma viagem emocionante através da história sagrada. Hoje, vamos desvendar um dos momentos mais gloriosos da vida de Jesus Cristo, a Transfiguração. Imagine ser transportado para o Monte Tabor, onde 3 apóstolos privilegiados testemunharam Jesus em sua máxima majestade, em uma visão tão deslumbrante que suas vestes brilharam como a neve e seu rosto resplandeceu como o sol. Junte-se a nós enquanto exploramos o significado profundo desta revelação divina e descobrimos como Moisés e Elias participaram desse momento celestial. Este é um conto de fé, coragem e a promessa da glória eterna que Jesus revelou a seus seguidores. Fique conosco para mergulhar nesse mistério sagrado e inspirador. No dia 6 de agosto, a Igreja celebra a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, que no Monte Tabor manifestou a sua glória. A Igreja celebra hoje a festa da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Entre os evangelistas, é São Mateus quem narra com mais detalhes esse evento extraordinário na vida de Jesus. Os santos padres dedicaram-se profundamente ao mistério da transfiguração, especialmente São João Crisóstomo, que escreveu reflexões notáveis sobre o tema. A seguir, apresento pensamentos desse santo padre, conforme ele os propôs aos ouvintes ao explicar o evangelho do dia. Nosso Senhor, após falar repetidamente sobre sua paixão e morte, profetizou aos apóstolos perseguição e morte cruel. Dando-lhes mandamentos rigorosos, quis mostrar-lhes a magnificência e glória com que retornará no fim dos tempos, revelando-lhes sua majestade nesta vida para encorajá-los nas dificuldades presentes e futuras. São Mateus relata a transfiguração, 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João. Outro evangelista diz, 8 dias depois. Não há contradição entre os dois, pois um conta o dia em que Jesus falou aos apóstolos e o dia da subida ao Monte Tabor, enquanto São Mateus menciona apenas os dias entre esses eventos. Observa-se também a modéstia de São Mateus, que menciona os apóstolos mais honrados por Jesus, seguindo o exemplo de São João, que detalha os elogios dados a Pedro. Jesus levou os líderes dos apóstolos a um monte, a sós, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Por que Jesus escolheu esses 3 apóstolos? Porque ocupavam uma posição de destaque entre os demais. Pedro se destacava pelo amor a Jesus, o João era o mais querido por ele, e Tiago, por sua resposta corajosa ao Mestre, e nós beberemos o cálice. Este amor e coragem justificavam a escolha de Jesus. Tiago foi tão odiado pelos judeus que Herodes o mandou matar para agradá-los. Jesus disse aos apóstolos, em verdade vos digo, alguns de vós aqui presentes não verão a morte até que tenham visto o Filho do Homem em sua glória, ó Mateus 16, 28. Isso visava despertar neles o desejo de ver a visão gloriosa que ele prometera. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Por que essas figuras do Antigo Testamento? Diversos motivos explicam essa circunstância. Primeiro, porque o povo acreditava que Jesus era Elias, Jeremias ou um dos profetas, ficando evidente a diferença entre o servo e o Senhor, validando o elogio de Pedro ao chamar Jesus de Filho de Deus. Segundo, os inimigos de Jesus frequentemente o acusavam de blasfêmia por se declarar Filho de Deus. Com a aparição de Moisés e Elias, Jesus mostrava que não transgredira a lei nem blasfemara. Moisés, representando a lei, e Elias, defensor da honra de Deus, não teriam aparecido a um transgressor. A aparição desses profetas também ilustrava que Jesus era Senhor da vida e da morte. Um profeta havia morrido e outro não. Esta visão deveria fazer os discípulos entenderem que Jesus reinava no céu e na terra. Além disso, como mencionado pelo evangelista, a glória da cruz deveria ser revelada para animar os apóstolos diante dos sofrimentos. Moisés e Elias falavam da glória que se manifestaria na paixão e morte de Jesus em Jerusalém, de Lucas 9, 31. Jesus levou os 3 apóstolos porque exigiria deles uma virtude mais elevada. Quem quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. Moisés e Elias eram homens prontos para sacrificar suas vidas pelo bem do povo e pela lei de Deus, enfrentando tiranos como Faraó e Acabe. Ambos trabalharam para erradicar a idolatria e foram quase vítimas da ingratidão daqueles que beneficiaram. Embora imperfeitos, Moisés e Elias desprezavam a riqueza e realizaram milagres. Moisés dividiu o mar,
Pedro andou sobre as águas, expulsou espíritos malignos, curou doentes e transformou a terra. Elias ressuscitou um morto, os apóstolos ressuscitaram muitos antes de receber o Espírito Santo. Jesus apresentou Moisés e Elias como modelos de firmeza e constância. Os apóstolos deveriam ser mansos e humildes como Moisés, zelosos e incansáveis como Elias, prudentes e circunspectos. Elias jejuou por 3 anos por amor ao povo. Moisés pediu a Deus que perdoasse os pecados do povo, oferecendo-se para ser apagado do livro da vida se necessário, Êxodo 32, 32. Jesus lembrou essas qualidades aos apóstolos ao mostrar-lhes a glória de Moisés e Elias. Os apóstolos, ao verem Jesus em glória, também perceberam a necessidade de uma justiça superior à dos escribas e fariseus, Mateus 5, 20. O campo de ação dos apóstolos seria o mundo inteiro, enfrentando o demônio e vencendo-o com a fé. Jesus os preparou para essa missão difícil, apresentando-lhes os heróis do Antigo Testamento. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Ouvindo sobre a paixão e morte, o coração de Pedro encheu-se de temor. Ele sugeriu fazer 3 tendas para permanecer no monte, longe do perigo em Jerusalém. Sua proposta refletia a profunda e sincera amizade por Jesus. Os evangelistas relatam que Pedro não sabia o que dizia, tão assustado estava. Marcos 9, 5, Lucas 9, 33. Enquanto falava, uma nuvem os envolveu. Em pleno dia, a luz e o esplendor os assombraram, e caíram de rosto em terra. Nem Jesus, nem Elias, nem Moisés disseram nada, mas uma voz da nuvem falou: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, o ouviu. Deus sempre fala da nuvem, Salmo 97, 2, ou Daniel 7, 13. A voz da nuvem não deixou dúvidas de que era a voz de Deus. A voz declarou: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, o ouviu. No Sinai, uma nuvem escura cobria o monte, onde Deus proclamou ameaças. Aqui, uma nuvem branca e luminosa revelou o amado Filho de Deus. Elias e Moisés desapareceram, e Deus afirmou a divindade de Jesus. Pedro deveria abandonar seus medos e confiar na proteção divina. Reflexões. Felizes os apóstolos, dignos de ver o Mestre Divino em glória. Se desejarmos, também poderemos ver Jesus, não como os apóstolos no Monte Tabor, mas em uma glória ainda maior no dia em que ele virá com toda a majestade, rodeado de anjos e santos. Todos os homens o verão nas nuvens, julgando a humanidade. Aos justos, dirá: Vinde, benditos de meu Pai, ó Mateus 25, 34, e o servo fiel e bom, entra no gozo do teu Senhor, ó Mateus 25, 23. Aos ímpios, dirá: Apartai-vos de mim, malditos, ó Mateus 25. Naquele dia, não haverá ricos e pobres, poderosos e fracos, somente os fatos prevalecerão. Todas as máscaras cairão, e a verdade será revelada. Devemos nos afastar do pecado, praticar o bem e seremos revestidos pela glória de Deus. Santos do Martirológio Romano celebrados hoje. Em Burgos, na Espanha, o martírio de São Pedro de Cardegna, com 200 monges e seu abade Estevão, vítimas do fanatismo muçulmano. Em Alcalá, na Espanha, os mártires Justo e Pastor, 2 irmãos que deixaram a escola em busca do martírio por Cristo, sendo decapitados em 304. Em Roma, o Papa Hormisdas, falecido em 523. Finalização: Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. Oremos: ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho unigênito confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho da lei e dos profetas e maravilhosamente prefigurastes a adoção filial, concedei-nos, por vossa graça, ser ouvidos como filhos vossos, ao vosso amado Filho, para que mereçamos participar de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.